Bem-vindos ao Havruta Chats. Hoje a gente mergulha nas águas densas, né, e desafiadoras da Parashat Kitavot, explorando o tema gratidão, responsabilidade e legado na contemporaneidade. Exato. Estamos falando de Deuteronômio 26.1 a 29.8, um trecho da Torá que, olha, embora milenar, nos confronta com questões incrivelmente atuais. A gratidão, a responsabilidade, tanto a nossa pessoal, né, quanto a da sociedade em que a gente vive e o tipo de futuro que estamos construindo. Precisamente. E a análise que faremos emerge, assim, diretamente das reflexões que essa Parashá propõe. Kitavot nos lança no meio de uma tensão antiga, mas que parece definir muito do nosso século XXI. Como é que a gente pode sonhar e construir um futuro justo, sabe? Um legado significativo, quando a nossa vida diária, nossas interações, por vezes até nossas palavras, parecem tão focadas no imediato, ou até mesmo, bem, frágeis. Uma tensão real, muito palpável. A questão central que guia a nossa análise hoje é: qual é a aplicação mais vital, assim, mais urgente, dos ensinamentos de Kitavot para nós agora? Como encontrar o equilíbrio certo entre a responsabilidade coletiva, que olha para o todo e para o futuro, e a necessidade constante de aprimoramento pessoal, das nossas relações mais próximas? É o grande desafio, né? Meu argumento será que, a perspectiva que eu defendo é que a força transformadora de Kitavot para os nossos tempos reside na sua visão mais ampla. É um chamado poderoso à consciência coletiva, a assumirmos a responsabilidade pelas nossas escolhas sociais, ambientais e a um compromisso ético profundo com as gerações que ainda virão. Já a minha perspectiva vai se inclinar um pouco pro outro lado, digamos assim, defendendo que a aplicação mais fundamental e talvez a mais urgente, neste momento particular do ano, né, as vésperas de Rosh Hashanah, ela está na esfera mais íntima. Eu vou argumentar que a verdadeira base para qualquer responsabilidade maior se encontra no nosso aprimoramento ético individual, com um foco, assim, bem especial no cuidado com a palavra e na qualidade das nossas relações interpessoais. Ótimo, vamos começar então. Minha visão é que Kitavot nos puxa para uma consciência macro, sabe? Para além do nosso próprio umbigo. Veja o ritual dos Bikurim, a cerimônia de trazer os primeiros frutos da colheita descrito logo no início em Deuteronômio 26. O que acontece ali? O agricultor não faz só um agradecimento genérico, tipo, obrigado. Ele traz os primeiros frutos e é instruído a recitar uma narrativa. Meu pai era um arameu errante, descemos ao Egito, fomos escravizados, clamamos a Deus, ele nos tirou com mão forte e nos trouxe a esta terra que mana leite e mel. Isso não é um ato isolado de gratidão pessoal, é um reconhecimento explícito da nossa interdependência, da história coletiva que nos molda e da qual somos beneficiários. É o oposto direto da mentalidade do self-made man, sabe? Do hiperindividualismo que marca tanto a nossa época. Ensina humildade e, de forma crucial, reverência pela terra não como um recurso a ser explorado, mas como um presente. Pense na potência disso como lição ambiental hoje. A nossa prosperidade depende de ciclos naturais, de uma terra que nos foi confiada. Além disso, temos a cerimônia impactante nas montanhas de Gerizim e Ebal, onde bênçãos e maldições são proclamadas perante todo o povo. Isso não deve ser lido como uma simples promessa de recompensa ou castigo divino arbitrário. É uma ilustração vívida das consequências diretas das escolhas coletivas. As decisões que tomamos como sociedade sobre justiça, sobre o uso de recursos, sobre nossas políticas econômicas e sociais, sobre nosso padrão de consumo, têm impacto direto na nossa prosperidade ou no nosso declínio. As maldições descritas ali soam, em muitos casos, como as consequências naturais, quase ecológicas, de ações coletivas imprudentes e insustentáveis. Por fim, a renovação da aliança, lá no capítulo 29, é explícita ao incluir não apenas os presentes, mas também aqueles que não estão aqui conosco hoje. Isso é um chamado direto e inequívoco a pensar e agir para além do presente, a considerar o impacto nas gerações futuras.
Questões como mudanças climáticas, dívida pública, desigualdade social, justiça intergeracional, tudo isso está ecoado nesse chamado à responsabilidade de longo prazo. Entendo perfeitamente a força dessa leitura coletiva, histórica e até ecológica. É inegável a presença desses elementos na Paraxá, com certeza. No entanto, eu proponho um foco diferente que considero talvez mais fundamental como alicerce, para que essa própria consciência coletiva possa florescer de forma autêntica, sabe? A aplicação mais essencial e eu diria mais urgente de Kitavô, especialmente se a gente considera a proximidade de Rosh Hashanah e a introspecção que esse período nos convida a fazer para o novo ano, o 5786 que está chegando, reside no aprimoramento do nosso comportamento interpessoal diário. Como uma fonte que reflete sobre esse período nos lembra, a preparação para o Ano Novo Judaico não é só sobre o material roupas novas, refeições festivas. É, acima de tudo, um momento de Sheshbon HaNefesh, um balanço da alma, um foco em refinar nossas atitudes e hábitos. E aqui entra um ponto nevrálgico que a tradição rabínica conecta profundamente ao temor a Deus mencionado na Paraxá. A proibição de ferir ou oprimir os outros com palavras, conhecida como Onaat Devarim, encontrada explicitamente em Levítico 25:17. Não oprimireis um ao outro com palavras, mas temerás o teu Deus. O judaísmo clássico é muito enfático ao considerar que a dor causada pela palavra, humilhação, sarcasmo cruel, constrangimento público, lembranças dolorosas desnecessárias, pode ser, em certo sentido, mais grave que uma agressão física, pois ela fere diretamente a alma, a essência da pessoa. O Maharal de Praga, Rabbi Yehuda Loew, um influente pensador do século XVI, na sua obra Netivot Olam, oferece uma explicação muito profunda para o fato de a advertência "e temerás a teu Deus" acompanhar especificamente essa proibição de ferir com palavras, algo que não ocorre com outras proibições, como comer alimentos não kosher ou pão fermentado em Pessach. Ele argumenta que, ao agredir verbalmente o próximo, estamos, de certa forma, agredindo a própria alma dessa pessoa, que a tradição vê como um reflexo, um pedaço do divino. Por isso, a advertência é tão direta. Tema a Deus nesse ato. A sensibilidade da alma é tamanha que é comparada à sensibilidade dos olhos, a parte mais delicada do nosso corpo físico. Devemos ter um cuidado extremo. Isso significa evitar piadas de mau gosto que humilham, não ficar lembrando alguém de seus erros passados para magoá-lo ou evitar constrangimentos. O exemplo clássico dado é o de não perguntar insistentemente a alguém porque ainda não casou ou não teve filhos. Argumento, portanto, que refinar nossa comunicação verbal, eliminar essas microagressões cotidianas, é a base indispensável para construir qualquer sociedade mais saudável, mais feliz, mais confiante. E é essa base sólida que vai permitir, então, assumir as responsabilidades coletivas maiores que você mencionou de forma genuína e eficaz. Entendo a sua perspectiva, mas permita-me oferecer um ângulo um pouco diferente. Você centra a questão na interação individual, no cuidado com a palavra. Isso é importante, claro, mas voltemos à própria natureza da gratidão expressa nos Bikurim. O ritual, como eu descrevi, não é um simples obrigado pela minha colheita pessoal. Ele obriga o indivíduo a se inserir numa narrativa que o transcende. Éramos escravos, Deus nos libertou, nos deu esta terra. Isso funciona como um poderoso antídoto contra a ilusão da autossuficiência tão prevalente hoje. Como pode a nossa sociedade, tão obcecada com o sucesso individual, reaprender essa lição fundamental de que somos todos fruto de uma história coletiva, dependentes de uma complexa teia de relações sociais e de um planeta que nos sustenta? A gratidão ensinada ali é intrinsecamente coletiva e histórica, não apenas pessoal. Concordo com a premissa da importância da gratidão, com certeza. Mas minha abordagem difere na aplicação prática, sabe? Como essa gratidão, mesmo a coletiva, se manifesta concretamente no nosso dia a dia. Para mim, ela precisa se traduzir, antes de mais nada, no respeito fundamental pelo outro que compartilha essa história e essa terra conosco.
Como a gente pode afirmar uma gratidão genuína pelas bênçãos coletivas, a liberdade herdada, a terra que habitamos, a comunidade a que pertencemos, se no instante seguinte usamos nossas palavras para ferir, diminuir ou constranger aqueles que estão ao nosso lado, compartilhando essas mesmas bênçãos? A gratidão coletiva que você descreve corre o risco de soar vazia ou até hipócrita se não estiver ancorada numa prática diária de respeito interpessoal. A gratidão autêntica começa na interação mais básica, no cuidado ético para não causar dor desnecessária ao próximo com as nossas palavras. Esse é um ponto relevante, sem dúvida, embora eu enquadre de outra forma. Você enfatiza a responsabilidade de não ferir verbalmente e, reitero, isso é crucial. Contudo, o escopo da responsabilidade delineado em Kitavô me parece ir muito além dessa já importante dimensão interpessoal. As bênçãos de maldições proclamadas lá em Gerizim e Ebal, elas não tratam primariamente de gafes sociais ou de falhas na comunicação individual. Elas apontam para o destino coletivo de toda uma sociedade. São consequências de larga escala que decorrem de políticas públicas, de sistemas de justiça ou da falta deles, da forma como a sociedade como um todo se organiza, consome e se comporta em relação ao meio ambiente e aos seus membros mais vulneráveis. A responsabilidade individual, claro, é o ponto de partida, mas ela precisa urgentemente se traduzir em ação cívica, em escolhas conscientes que tenham impacto no coletivo, desde nossos padrões de consumo e descarte até nosso engajamento político por estruturas mais justas e sustentáveis. Devarim, ligando-a explicitamente ao temor a Deus, sinaliza sua importância basilar. Como a gente pode sequer almejar assumir as complexas responsabilidades coletivas que você menciona, lidar com crises ambientais, desigualdades sociais sistêmicas, desafios econômicos globais, se falhamos na tarefa aparentemente mais básica de tratar o ser humano à nossa frente com dignidade verbal? A explicação do Maral de Praga ressoa fortemente aqui. Se ferir a alma do outro com palavras é metaforicamente ferir o divino dentro dele, então a falta de controle sobre nossa fala revela uma falha ética profunda. Se não conseguimos cultivar a empatia e o autocontrole em nossas interações diretas, como podemos esperar ter a sabedoria, a sensibilidade e a integridade necessárias para tomar decisões coletivas justas e compassivas? A meu ver, a construção de um respeito mútuo genuíno, que se manifesta primeiramente na forma como nos comunicamos, é o alicerce indispensável sobre o qual qualquer ação coletiva significativa pode ser erguida. E quanto à questão do legado, que é tão central em Kitavô, a Paraxá é explícita sobre a aliança renovada, que abarca não apenas os presentes, mas também as gerações futuras, e com aqueles que não estão aqui conosco hoje. Isso não é apenas uma bela retórica, é um mandato ético direto para a gente pensar e agir para além de nós mesmos, para além do horizonte do presente imediato. O legado principal que a Paraxá nos conclama deixar é um mundo habitável, uma sociedade justa. Isso exige, inescapavelmente, uma visão de longo prazo e ação coletiva agora. Não podemos nos dar ao luxo de esperar que todos alcancem a perfeição em suas interações interpessoais para começar a agir sobre as crises coletivas, climáticas, sociais que ameaçam precisamente o futuro que a Torá nos ordena proteger para essas gerações vindouras. É um argumento forte, sim. Mas você já considerou que o legado mais duradouro e significativo talvez comece justamente com o processo de autoaprimoramento, aquilo que a tradição chama de Tikkun Hamidut, o refinamento contínuo do nosso caráter e das nossas qualidades éticas? E essa perspectiva ganha uma força especial neste período de Elu, na preparação para Rosh Hashanah. Construir uma sociedade melhor para o futuro requer de maneira fundamental indivíduos que se esforcem hoje para serem pessoas melhores. Sermos mais cuidadosos com nossas palavras, mais honestos em nossas transações, mais construtivos em nossas críticas, mais sensíveis à dor alheia. Isso não é um luxo secundário ou um detalhe adiável, sabe? É a própria matéria-prima de um futuro mais ético e resiliente. Evitar a fofoca lashon hará. Não constranger publicamente, não remexer em feridas passadas só para causar dor, essas práticas diárias de refinamento ético são o verdadeiro legado que podemos começar a construir imediatamente, aqui
e agora. Uma sociedade composta por indivíduos que se esforçam para se tratar com respeito verbal e consideração mútua é intrinsecamente mais forte, mais coesa e mais capaz de enfrentar, juntos, os grandes desafios coletivos. Talvez aqui a gente possa encontrar um ponto de convergência importante. Eu reconheço que a responsabilidade coletiva e a visão de longo prazo que venho enfatizando realmente necessitam, para serem eficazes e justas, de indivíduos que possuam um certo grau de refinamento ético. Ações coletivas, mesmo bem intencionadas, se desprovidas de uma base de respeito mútuo e sensibilidade interpessoal, podem facilmente descambar para a ineficácia, a divisão ou até mesmo, novas formas de opressão. Exatamente. E, por outro lado, o aprimoramento pessoal que eu defendo, o Tikkun Hamidot, ele ganha uma dimensão e um propósito ainda maiores quando é conscientemente direcionado não apenas para o bem-estar individual ou para a harmonia nas relações próximas, mas também como uma contribuição ativa para a construção do bem comum e para a sustentabilidade do legado futuro que Kitavot tão claramente nos demanda. A ética pessoal não pode ser um fim em si mesma, isolada dos grandes desafios coletivos do nosso tempo. O refinamento da fala, por exemplo, não serve apenas para evitar conflitos pessoais, mas é essencial para criar um ambiente de confiança mútua onde o diálogo sobre questões coletivas difíceis e controversas possa ocorrer de forma produtiva, respeitosa e construtiva. Uma coisa alimenta e fortalece a outra, né? Com certeza. E falando em fortalecer conexões, construir pontes através da comunicação e cultivar uma comunidade mais engajada e informada, aproveitamos para lembrar a todos que nos acompanham. Os links para nossos canais no YouTube, Telegram e WhatsApp estão disponíveis na descrição deste episódio. Lá vocês encontram mais conteúdo, reflexões e formas de interagir conosco e com outros ouvintes. Não deixem de visitar também nosso Instagram, @ravihutachats. E um pedido especial para quem está nos ouvindo pelo YouTube. Se você aprecia essas conversas, por favor, considere se inscrever no canal, ativar o sino de notificações para não perder os próximos episódios e deixar seu comentário. Seu engajamento nos ajuda imensamente a levar essas reflexões para mais pessoas. E claro, compartilhem este episódio com seus amigos, familiares e grupos de estudo. Essa conexão é fundamental, de fato. Retomando nosso fio, a gente percebe que as duas perspectivas, embora partam de ênfases distintas, podem e devem dialogar sim. Sim. Em suma, eu reafirmo minha leitura de Kitavot como um chamado vibrante à consciência da nossa profunda interdependência, uma consciência expressa na gratidão histórica e ecológica dos Bikurim. É um chamado à responsabilidade intransferível pelas escolhas coletivas que moldam nossa sociedade e nosso planeta, como dramaticamente ilustrado pela dinâmica das bênçãos e maldições em Gerizim e Ebal. E, acima de tudo, vejo como um compromisso ético fundamental com o bem-estar das gerações futuras, selado na aliança renovada. E eu reafirmo a urgência, especialmente neste tempo de introspecção que antecede Rosh Hashanah, de focarmos no aprimoramento pessoal, particularmente na ética da fala e no cuidado com as relações, como alicerce indispensável para qualquer construção coletiva que aspire ser sólida e significativa. Cultivar uma relação autêntica e respeitosa com os outros e, por extensão, com o divino, começa nesse cuidado minucioso com a alma do próximo, protegendo-a da dor infligida pela palavra impensada ou maldosa. Esse é o ponto de partida essencial para mim. Fica evidente, portanto, que Kitavot não oferece respostas simples, mas opera em múltiplas camadas de significado. A Parashá nos desafia simultaneamente em nossa dimensão pública, coletiva, histórica, e em nossa esfera mais íntima, pessoal e relacional. Ambas as perspectivas que exploramos hoje extraem lições vitais dessa fonte, nossa extraordinariamente rica e complexa. Sem dúvida alguma, a beleza e a perene relevância da Parashá residem precisamente nessa capacidade de nos provocar em tantas frentes distintas, mas interligadas. Ela nos convida a uma reflexão contínua, talvez ao longo de toda a vida, sobre como viver com mais propósito,
mais gratidão genuína e mais responsabilidade consciente em todas as esferas da nossa existência. O próprio diálogo sobre essas ideias, como o que tivemos aqui, é parte integrante desse processo de aprimoramento coletivo e individual. E há sempre, sempre mais a explorar nas entrelinhas do texto. Exatamente. Não há uma única chave de leitura, nem uma fórmula fácil. Mas a busca constante por integrar essas diferentes dimensões da responsabilidade apessoal e a coletiva, a presente e a futura, é o que nos mantém vitalmente engajados com a nossa tradição e com os desafios urgentes do nosso próprio tempo. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.